Boas-vindas a mais um material exclusivo criado pela Ford College. Hoje a gente vai pegar todo aquele monte de conceito abstrato e, literalmente, desenhar a planta de engenharia definitiva para nossa infraestrutura Web3. Pensa bem, estamos bem no meio do nosso capstone sobre guias de infraestrutura para setups de nós, Solana e Ethereum. Isso é uma parte crucial de entender a arquitetura de cliente, SVM e os padrões de RPC na nossa grande transição de EVM para Solana. E o objetivo de hoje é exatamente esse: transformar os requisitos teóricos em um mapa real que seja de fato pronto para ir para a produção. Bora lá? Para quem lembra da nossa lição anterior sobre Scoping Infrastructure Requirements, a gente fez todo aquele trabalho pesado de definir o escopo, certo? Estipulamos nossos objetivos de nível de serviço, os famosos SLOs, metas de latência, disponibilidade, capacidade, tudo na ponta do lápis. Mas aí surge aquela pergunta de $1 milhão. A gente tem os SLOs, tudo bem, mas e agora? Onde que esses processos realmente rodam? Como a gente tira isso de uma planilha e constrói algo no mundo real que possa ser implantado? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai resolver agora. Certo, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro para hoje é o seguinte. Primeiro, o desafio da infraestrutura. Em seguida, conhecendo os tipos de nó. Depois, 3 topologias práticas, o exemplo prático do proxy NGNX, onde monitorar e alertar, e para fechar, a nossa conclusão e os próximos passos, uma jornada e tanto. Então, seção 1. O desafio da infraestrutura. A gente sabe que, na prática, a engenharia no mundo real costuma ser uma bela bagunça, não é? Clientes mandando aquela mistura caótica de chamadas, muitas leituras, algumas transações de estado, consultas analíticas super pesadas. Mas calma, o nosso trabalho aqui é organizar essa tempestade em uma planta precisa e muito elegante, onde cada peça tem uma função exata. E para colocar ordem na casa, a gente não pode esquecer de 3 restrições fundamentais que levantamos lá no início do projeto. Elas vão ser a nossa bússola. Primeiro, a gente precisa de uma latência de cauda que seja totalmente previsível para as requisições de leitura. Segundo, um isolamento bem forte para que as rotas de escrita não sejam atropeladas. E terceiro, escalabilidade independente para toda a parte de análises pesadas. Sem isso garantido, o projeto simplesmente não para em pé. Indo para a seção 2, conhecendo os tipos de nó. Para facilitar bastante a visualização de como a gente divide o trabalho no sistema, vou usar uma analogia de um restaurante de alta gastronomia que vive lotado. O nosso primeiro papel é o do front-end de RPC. Eles são literalmente os garçons correndo pelo salão. Eles pegam o pedido, validam se faz sentido, entregam para a cozinha e trazem o prato o mais rápido possível. A regra de ouro aqui é: eles precisam ser rápidos e não guardar estado, ou seja, não ficam tentando lembrar de tudo de cabeça. Como são eles que seguram as nossas metas super agressivas de latência P99, a gente precisa conseguir substituir um garçom num piscar de olhos caso ele tropece, sem ter que fechar o restaurante para isso. O segundo papel é o do nosso validador, o nó de consenso. Aqui estamos falando dos chefes de cozinha. Eles fazem um trabalho bruto, produzem os blocos, conectam-se com a rede global de pares e mantêm um estado canônico intocável. Pensa bem. Um chefe de cozinha exige foco e estabilidade extrema. A pior coisa que pode acontecer é ter gente entrando na cozinha a cada 5 minutos para perguntar os ingredientes de um prato. Ou seja, jamais devemos distrair os validadores com requisições públicas de leitura. E por último, a gente tem os indexadores ou nós de arquivo. Eles são os nossos contadores, trancados lá no escritório dos fundos. Eles não lidam com a urgência do salão principal, mas processam planilhas imensas, vasculham todo o histórico e rodam tarefas que literalmente devoram CPU e disco. A grande vantagem é que, como o trabalho deles não afeta o tempo real dos garçons, a gente pode escalar a equipe de contadores de forma totalmente independente. Seção 3, 3 topologias práticas. Agora o negócio fica interessante. Como é que a gente pega esses garçons, chefes e contadores e organiza eles em estruturas reais para o nosso dia a dia? A gente tem 3 arquiteturas principais na prancheta. A primeira é a RPC direta de camada única, que é basicamente botar tudo junto. É barato, é simples, mas o isolamento de escritas é muito ruim. Só funciona de verdade para tráfego baixo. A segunda é o proxy em camadas com cache de borda. Aí sim a mágica acontece para o público em geral. Latência incrivelmente baixa para leitura e um ótimo isolamento, porque a carga pesada fica toda no cache. E a terceira é a pilha dividida colocalizada. É para maximizar o isolamento. Excelente para quando a gente tem análises intensíssimas e metas rigorosas. Cada escolha tem seu preço e seu benefício.
E olha que detalhe fundamental. A replicação funciona de formas totalmente diferentes dependendo da peça em questão. Se um proxy front-end cai, a gente resolve brincando com uma redundância simples de N+1. É só subir outro e ele sai funcionando na hora porque não guarda estado. Agora, se o indexador cair, o buraco é mais embaixo. Estamos falando de reconstruir um banco de dados gigantesco de estado histórico. Isso exige um tempo de aquecimento super demorado, o que muda por completo a nossa estratégia de recuperação. Seção 4, o exemplo do Proxy Nginx. Vamos dar aquele zoom estratégico e ver como isso se traduz no esquema funcional. Como a gente configura de fato essa topologia para proteger a nossa cozinha. E esse trecho ilustra de maneira brilhante como a simplicidade tem força. Com só algumas linhas de código em um proxy como o Nginx, a gente isola tudo. Declaramos um pool que é 100% público para leitura e outro pool exclusivo só para escrita. Se a gente tem 4.000 pessoas surtando por dados no pool público, os servidores lá do pool de escrita que estão quietinhos finalizando blocos nem ficam sabendo que existe essa confusão. Na prática, a mecânica é a seguinte. O proxy vira o nosso segurança de balada. Ele isola totalmente as rotas de escrita, garantindo que as transações vão direto para os nós certos. Ele já introduz um failover automático, então se um nó falha muito, ele expulsa temporariamente com o max fails e joga para o vizinho. E, não menos importante, ele derruba conexões keep alive, presas para evitar que recursos preciosos do servidor sejam drenados por conexões fantasmas. Seção 5. Onde monitorar e alertar. Porque, convenhamos, projetar algo maravilhoso no papel não serve de nada se a gente não tiver como fiscalizar o prédio funcionando depois de construído. Os nossos SLOs só são reais quando a gente consegue provar com dados. Então, nossos radares precisam estar nesses 4 checkpoints exatos. A gente tem que medir a latência P99 direto no front-end, sentindo o que o usuário sente, monitorar o consumo de CPU e o I/O de disco da nossa origem, acompanhar microscopicamente o tempo de processamento de blocos do validador e, para fechar, medir o atraso de ingestão dos nossos indexadores nos fundos. E como é que a gente garante que o prédio aguenta uma tempestade antes de inaugurar? Simples. A gente não acha nada, a gente prova. Nós implantamos o proxy e jogamos um caminhão de tráfego sintético em cima. Coisa pesada mesmo, tipo 4.000 requisições por segundo de leitura e umas 50 de escritas simultâneas. Daí a gente mede essa latência P99 sob fogo cruzado. Não passou no teste? A gente ajusta a cache e dimensionamento até passar. Seção 6. Conclusão e próximos passos. Vamos amarrar as pontas para entregar o mapa pronto. Para resumir, se rolar uma auditoria técnica na nossa infra, a gente dorme tranquilo se seguirmos essas 3 regras de ouro. 1. Isolamento implacável dos caminhos de escrita para não perturbar o consenso. 2. Dimensionamento feito exclusivamente através de testes reais de carga, nada de estimativas otimistas. E 3. Monitoramento cirúrgico nas fronteiras entre os serviços. E com isso, a nossa planta de engenharia está finalmente desenhada e de pé. Agradeço demais a quem acompanhou até aqui mais esta explicação preparada pela Ford College. Para mergulhar ainda mais fundo nesse tema e dominar os bastidores da Web3, visitem o site Ford College. Mas antes de encerrarmos, deixo aqui uma reflexão. A nossa infraestrutura ficou super sólida. Mas e quando um desses nós inevitavelmente cair ou a rede der aquele engasgo? Como é que o software cliente e os SDKs lá na máquina do usuário vão reagir? Será que eles vão tentar novamente com calma ou vão estourar requisições e derrubar o sistema inteiro de vez? Essa é a nossa próxima batalha. Até lá!